Olá, muito boa noite. Começando mais uma semana de trabalho. Hoje, 13 de setembro. Lembre-se de acompanhar a nossa programação pelo portal guará.com. Boletim informativo da pandemia do coronavírus aponta mais uma vez a ausência de mortes nas últimas 24 horas no Maranhão. O estado segue com 5 dias sem vítimas da Covid-19. Aplicativos de transportes podem ser punidos por cancelamento de solicitações de viagens. Capital São Luís ultrapassa 500 mil de segundas doses aplicadas na imunização contra a Covid. Sobre arrecadações de impostos e tributos, o Maranhão segue positivamente e isso vai ser revertido em benefícios ao povo. 13 de setembro, Dia Nacional da Cachaça. O Maranhão deve registrar uma honraria à Tiquira, a nossa cachaça artesanal. E ainda, 84 anos do Moto Clube de São Luís. O rubro-negro segue vencendo na Série D do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A nossa edição de hoje traz como destaque um fato que vem interferindo na vida de muita gente. Hoje em dia é muito comum utilizarmos o serviço de deslocamento por aplicativo. Não substitui aí a oferta da prestação de serviço dos taxistas, mas é mais uma forma, às vezes mais barata, para evitar usar o transporte público. Um problema vem sendo recorrente: cancelamento do serviço quando solicitado pelo usuário. Nós que somos usuários avaliamos que seja o percurso que vamos percorrer, também o valor do combustível que às vezes dizem que não compensa. Geisa passou a madrugada anterior fazendo viagens por aplicativo. Foram 30 aproximadamente, quase o mesmo tanto de viagens recusadas. É que, segundo a motorista, tem chamada que não compensa o gasto com combustível. Em outras, a periculosidade do local é que preocupa. Infelizmente, nós temos que fazer a nossa triagem, né? Que a gente verifica, assim, num cálculo rápido, a gente verifica a questão de quanto tempo a gente leva para pegar o passageiro, quanto tempo a gente leva para deixar um passageiro, tanto tempo quanto a quilometragem, para poder ver se compensa em relação ao combustível, para ver se compensa em relação ao local, verificar direitinho o local, aí a gente tem que fazer os cancelamentos, né? Infelizmente. As razões do cancelamento são confirmadas pelo presidente da Associação de Motoristas por aplicativo. Bom, hoje em dia nós temos dois principais motivos. Um é a inviabilidade desse percurso que se faz ali em relação do custo com o lucro, né, em relação ao combustível, e o outro é os índices de assalto, que são muito grandes. E por isso o motorista cancela por esses dois motivos. Segundo a presidente do Procon Maranhão, o cancelamento de uma viagem se configura como ato ilícito, prejudicando quem precisa do transporte. Nesses casos, o aplicativo é que responde. Nós não temos registro dessas reclamações, a gente sabe o que está acontecendo por relatos de redes sociais, mas é importante que o consumidor faça o registro da reclamação com o Procon e também com a empresa, para que a gente consiga especificar e saber quais bairros que estão sendo atingidos, quais os motoristas, né, que estão fazendo essa prática. Vale ressaltar que é uma prática ilegal, porque, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor fala na oferta, né? Então, quando o motorista ele aceita a corrida, depois ele cancela, a gente pode configurar como um descumprimento de oferta. O contrato de transporte ele é regido também pelo Código Civil, a partir do seu artigo 730. Então, de fato, há muita cobertura legal e o consumidor está respaldado para esses eventos. A nossa produção teve a informação de que os aplicativos de transportes Uber e o 99 aumentaram o valor das corridas que são repassados para os motoristas de aplicativo. O reajuste ocorre num cenário de alta aí dos combustíveis em todo o país, também uma série de reclamações dos trabalhadores do setor. As duas empresas dizem que não haverá repasse para o consumidor. Este final de semana, o boletim da Secretaria de Estado da Saúde não registrou nenhuma morte por coronavírus em todo o Maranhão. Com certeza uma ótima notícia neste cenário de queda dos números de contaminação e mortes. Já nesta segunda-feira, os números também surpreendem e animam. Até hoje, desde o início da pandemia, temos aí o registro de 352.470 casos. Novos casos foram registrados, 7 em São Luís,
nenhum caso registrado na cidade de Imperatriz e nas demais regiões foram 51 casos. De quinta-feira da semana passada, lá no dia 9 de setembro até hoje, segunda-feira, dia 13, não foi registrado nenhum óbito no Maranhão por Covid-19. Sobre a vacinação na capital São Luís, a Prefeitura atingiu a marca de mais de 500 mil de segundas doses aplicadas contra o coronavírus. Segundo dados do vacinômetro da Prefeitura de São Luís, na sexta-feira, dia 10, foi contabilizado aí um total de 521.294 aplicações da segunda dose das vacinas, que integram o Plano Municipal de Imunização e disponibilizadas ao município pelo governo federal via Ministério da Saúde. A vacinação acontece em 9 pontos da cidade, de 8 da manhã até 6 da tarde, de acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura. E agora há pouco foi anunciado que amanhã, terça-feira, dia 14, haverá repescagem da terceira dose para pessoas com 70 anos ou mais. Agora a gente segue para o intervalo. Na volta temos o giro de informações da política. É um instante só. Estamos de volta e teve início hoje a ação do programa Dívida Zero do Procon Maranhão. Qualquer consumidor com dívidas decorrentes da relação de consumo poderá participar desta ação. Para falar sobre esta ação específica, o Jornal da Guará recebe hoje Karen Barros, presidente do Viva Procon. Muito boa noite, a senhora que esteve ainda há pouco explicando ao nosso telespectador sobre as relações com relação ao serviço do Uber, do 99. Agora a gente tem uma ação bem específica, né? Esse evento que começa hoje, ajudando as pessoas que estão endividadas em meio às dificuldades da pandemia. Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos de casa. E é isso mesmo, o Dívida Zero ele vem para sanar todos os problemas financeiros dos consumidores maranhenses, né? E vem por meio de um decreto estadual, do Executivo Estadual, para corroborar a legislação e aqui a gente possa ter um respaldo jurídico para negociar a dívida do consumidor. E está acontecendo a partir de hoje, no Shopping da Ilha, vai até o dia 30 de setembro. Semana que vem, dia 20, nós começamos também no Pátio Norte. Lá nós vamos até dia 30 de outubro, sempre de meio-dia até as 20 horas, de segunda a sábado. Bom, é uma ação que também tem uma repercussão nacional. Algumas informações nos chegaram que isso não acontece em outros estados, pode ser até que venha acontecer. Mas o Maranhão sai à frente? Isso, o Maranhão sai à frente, é pioneiro, podemos dizer. Esse decreto de forma estadual, né, do Executivo Estadual, acontece de forma pioneira. Existe a legislação federal, que é a 14.181, e que ela trata do superendividamento, dessas possibilidades de negociação e dá esses poderes ao Procon. Mas, de fato, nós estamos sendo pioneiros nessa atividade de negociação, de chamar as empresas e os consumidores para negociarem juntos num plano de quitação que caiba no orçamento de cada consumidor. Agora, presidente, o que vale dizer para quem está em casa? É preciso também que eles sejam orientados. Afinal de contas, a gente se endivida às vezes por não saber conduzir o dinheiro, usar corretamente aquele serviço que a gente contratou. O cartão de crédito é uma das ferramentas que a gente se atrapalha com isso. O Procon tem esse ideal de fazer e fomentar uma educação para essas pessoas? Isso, temos sim. E além das negociações, nós estamos dando essa orientação jurídica e multiprofissional para esses consumidores que chegam, né, nos nossos guichês de atendimento super endividados. A gente sabe que a pandemia agravou esse problema e tem pessoas que de fato ficaram desempregadas, estão escolhendo qual conta pagar. E, infelizmente, é uma situação muito complicada, muito delicada, mas lá nós temos a equipe treinada para fazer o cálculo do mínimo existencial, que vai calcular o que o consumidor utiliza dos seus ganhos para moradia, educação, saúde, alimentação, e a partir daí também calcular a questão de quanto que ele pode pagar. É importante reforçar também, Hugo, que esse programa, né, por meio do Procon, também é uma parceria com a Defensoria Pública e com a Assembleia Legislativa, e isso só fortalece esse programa e dá mais garantia aos cidadãos. Para que a pessoa esteja em casa, o que é preciso? É preciso ela levar até o Shopping da Ilha? O que ela vai apresentar ali? Já no primeiro momento, já inicia a negociação com a empresa ou existem umas etapas a serem acontecer? Bom, o consumidor que tiver qualquer dívida
que seja relação de consumo, seja pessoa jurídica ou pessoa física, pessoa jurídica que não seja atividade fim, ele pode negociar com aquela empresa. Então, o consumidor chega lá com os seus documentos básicos, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda se ele tiver, e também de uma comprovação da dívida. É importante para que a gente saiba o montante quanto ele está devendo e possa calcular também os custos que ele tem com aluguel, com escola, com alimentação, para a gente calcular mais ou menos um plano de quitação para a empresa. Lá nós temos alguns guichês de empresas mais demandadas, que são as empresas de telefonia, a Equatorial, a Caema, a BRK, Faculdade Pitágoras, Banco do Brasil. Lá estão negociando diretamente com o consumidor, acompanhado sempre, o consumidor vai estar acompanhado de um advogado do PROCON para mediar a melhor forma. E a empresa que não estiver lá presente conosco, nós vamos chamar para uma audiência de conciliação, e aí é que vem o diferencial, porque a empresa vai ser obrigada a estar nessa audiência, a lei garante isso, e caso ela seja convocada, devidamente notificada e não compareça, o PROCON vai ter o poder de suspender a exigibilidade dessa dívida e jogar essa empresa lá para o final do plano de pagamento de quitação do consumidor. É possível que outras empresas também possam participar deste programa, ou as pessoas podem levar esse problema para lá e serem convocadas aí para negociar? Isso, nós ainda estamos em tratativa com outras empresas para entrarem no programa, ainda dá tempo, nós vamos ficar até o final do mês, mas o consumidor pode ficar despreocupado. Quem não estiver lá presente, a empresa, nós vamos convocar e fazer a negociação por meio do PROCON, do nosso sistema informatizado, todo digital, a gente consegue fazer de forma bem rápida. Karen Barros, presidente do Viva PROCON, nosso muito obrigado, parabéns pelo empenho no trabalho à frente do órgão. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, e visando justamente o maior e melhor poder de negociação, até mesmo maior crédito ao consumidor, o Sebrae está promovendo o Liquida Bazar. É uma mobilização de empresas de varejo e serviços instaladas em 36 municípios de todas as regiões do estado, em um movimento coletivo de oportunidades para aumentar as vendas dos pequenos negócios e oferecer aos consumidores vantagens exclusivas de compra. Para os consumidores, é a oportunidade de comprar produtos e serviços na sua região com descontos que aí de até 70% nos preços. Ainda nesta pauta sobre oportunidades de diminuir dívidas e aproveitar oportunidades, vamos falar sobre impostos. O Maranhão arrecadou este ano 8 bilhões de reais em impostos estaduais e federais. Esse montante vem sinalizando que o Maranhão não deve fechar o ano no vermelho. Isso reflete em mais investimentos aqui no estado. Até a tarde desta segunda-feira, o Maranhão já havia arrecadado mais de 16 bilhões de reais em impostos, isso com recursos estaduais e federais. De janeiro a agosto deste ano, foram arrecadados 8 bilhões de reais em impostos no estado, segundo a Secretaria de Fazenda. O índice acima do mesmo período do ano passado, que chegou de 6 a 7 bilhões de reais. Segundo o secretário de Fazenda no Maranhão, esse resultado tem que ser levado em conta, já que o estado foi impactado no ano passado pela primeira onda registrada pela pandemia de coronavírus. Não é uma boa base de comparação dizer que a receita do estado cresceu 20% em 2021. Porque 2021 comparado com o ano de pandemia, o ano que a pandemia foi mais forte, que é o ano de 2020, onde houve muitas restrições à mobilidade. O que é importante pontuar primeiro, que o estado mantém-se respeitando a lei de responsabilidade fiscal, as receitas planejadas do governo do estado, elas, na lei orçamentária anual, através da lei orçamentária anual, elas têm sido alcançadas. E mais do que isso, é importante destacar o nível de investimento público, o nível de investimento do governo do estado do Maranhão. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, corresponde a 80% do ciclo tributário do estado. Já o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, 12%. E o Imposto sobre Tramitação, Causa Mortes e Doação, que é a doação de imóveis, 2%. Todos os serviços públicos e os investimentos, eles são bancados com recurso da arrecadação de impostos. Então, é evidente que essa receita ela será relevante no próximo ano,
para que o Estado continue mantendo uma boa saúde fiscal e continue investindo, gerando emprego e gerando renda. Alunos da rede estadual premiados nas Olimpíadas do Conhecimento e em outros eventos científicos foram homenageados pelo governador do estado, Flávio Dino, com reconhecimento. A cerimônia aconteceu no Teatro João do Vale, com a presença de 74 estudantes dos centros Educa Mais, todos medalhistas de competições. Todos vão receber do governo do estado um Kindle, um leitor de livros digitais, uma forma de estímulo e de reconhecimento dos alunos e as suas conquistas. As Olimpíadas do Conhecimento são competições que abrangem temas específicos: matemática, biologia, robótica, história, meio ambiente, entre outros assuntos. O foco é, por meio destas áreas do saber, solucionar problemas teóricos e práticos, realizando experimentos, promovendo debates relevantes para a sociedade. As Olimpíadas estimulam ainda o surgimento de novos talentos, principalmente entre estudantes da rede pública de ensino. Vamos falar agora sobre mobilidade. É o que a cidade de São Luís precisa e para que isso aconteça, o poder público vem atuando em infraestrutura. Obras como a segunda etapa da Avenida Jerônimo de Albuquerque e a Estrada do Vinhais vão ajudar a desobstruir o trânsito carregado nestes locais. Na extensa Avenida Jerônimo de Albuquerque, o fluxo de veículos é intenso. A via dá acesso a importantes bairros da capital maranhense e há anos é motivo de reclamação de muitos motoristas. Só que uma obra do governo do estado pretende reduzir esse problema. Os serviços são executados pela Agência Metropolitana, que vem fazendo o alargamento da via. A ideia é melhorar a mobilidade, por isso a obra foi dividida em 4 fases. Cerca de 7 milhões de reais foram investidos. Essa etapa aqui é a segunda, né? Mais de 4 etapas. Já entregamos a primeira e a terceira etapa e estamos já finalizando essa segunda etapa. Já estamos na fase de construção de calçadas e meio-fio, para depois fazer mais uma aplicação de uma camada de asfalto e daí a sinalização. Então a expectativa é que nós entregamos essa obra já a partir do dia 25 de setembro. Aí sim nós passaremos para a 4ª etapa, que é a retirada da rotatória da Coab. Além desse trabalho, a Agência Metropolitana também está construindo a Estrada do Vinhais. Serão 600 metros, numa obra que inclui drenagem profunda, meio-fio, sarjeta, calçada, pavimentação e uma ponte. O governo está investindo mais de R$1 milhão nesses serviços, que é uma demanda antiga dos moradores da região. Já vamos fazer a aplicação do asfalto lá e posteriormente fazer a ponte, que lá vai pegar uma ponte. Tem ali no Ivar Saldanha, nós já fizemos a abertura de uma via também, que vai proporcionar que não tenha mais aquela retenção naquela rampa ali que dá acesso à Alemanha. Jornal da Guará segue agora para o intervalo. Na volta vamos falar sobre o aniversariante do dia, o Motoclube de São Luís e os seus 84 anos. Estamos de volta e com uma informação curiosa. Você sabia que há 11 anos, o dia 13 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Cachaça? E a data foi instituída pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Aqui no estado temos uma aguardente bem diferente e que vem da mandioca, que faz sucesso em todo o Brasil. E em breve a tiquira vai ser declarada Patrimônio Imaterial do Maranhão. Diz aí, como este líquido é chamado na sua terra? Cana, pinga, aguardente? No Dia Nacional da Cachaça, conversamos com 2 apreciadores da iguaria. Primeiro, vamos ouvir quem fez do gosto pela bebida uma tarefa comercial rentável e bem conceituada. Margot é responsável por uma das cachaças e tiquira mais bem aceitas no mercado no momento. Aqui, vemos a produção em grandes tanques, uma produção em larga escala para atender um mercado consumidor mais exigente. A tiquira é muito bem aceita, principalmente no sudeste do Brasil, que inclusive a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar em tiquira. Eu costumo dizer que é a novidade mais antiga do Brasil.
E hoje em dia muitos drinks são desenvolvidos com a mesma, em vários bares e restaurantes. Então a nossa aceitação tem sido muito boa aqui no Sudeste. Nos negócios, a tendência é crescer mais, principalmente porque a tequila, uma das bebidas feitas pela empresa da Margot, vai se tornar patrimônio do Maranhão. Agora, no dia 29 de outubro, ela vai ser decretada Patrimônio Imaterial do Maranhão, que era uma solicitação minha, uma coisa que eu já vinha há muito tempo batendo na tecla da importância disso, justamente para preservar a cultura da tequila no Maranhão. A bebida feita pela Margot é conhecida do Marcelo. Ele tem algumas garrafas em casa. A casa dele, por sinal, tem cachaça por todos os lados. Na sala, o cantinho especial guarda muitas garrafas com seus odores especiais. Mas é aqui, nos fundos da casa, que está um verdadeiro elixir da degustação de cachaça. Senhoras e senhores, a pinguçaria do Marcelo. Eu, como sou mineiro, né, e o símbolo de Minas é a cachaça, e comecei, é uma bebida saudável, né, boa demais. E a gente começou a brincar aqui num espaço que foi criado para a nossa família, para os meus amigos. Nós criamos esse espaço, aí começou com 2 garrafas, 3, vamos comprando, fomos ganhando. E aí se transformou nisso que vocês estão vendo aí. E é tratada com muito carinho, quem vem gosta, né? E a cachaça, como sempre, a gente bebe, né? E hoje é uma bebida nobre. Com mais de 300 garrafas, cada uma de um tipo diferente, Marcelo nos mostra os destaques da coleção. Entre as garrafas, produção local. Tem cachaça de tudo quanto é canto. Tem cachaça nacional, internacional, né? Tem cachaça da terra, tem cachaça de vários estados, né? E daqui, da nossa cidade, do nosso Maranhão. Para encerrar a reportagem, então, eu, como um bom carvalho que sou, vou justamente me servir daqui, estava no barril de carvalho. Obrigado aqui ao Marcelo. Saúde. Obrigado a todos vocês. E olhem, tome cachaça. É uma bebida nota 1000. Tá dado o recado. Hoje é segunda-feira de leve, quem se arriscar, parabéns à cachaça. E quando o seu time do coração faz aniversário de fundação e ainda por cima vence o jogo, o Motoclube venceu o primeiro jogo do mata-mata da Série D contra um adversário que era o time de melhor campanha da competição, o Castanhal. E hoje teve bolo de 84 anos do Motoclube. Fundado em 13 de setembro de 1937, o Motoclube é um dos maiores e mais populares clubes do Maranhão. São 84 anos de uma história baseada em muita luta, admiração e garra. Por isso não é difícil encontrar torcedores por aí que vestem orgulhosos do vermelho e preto do tradicional Papão do Norte. O Carlos faz parte da torcida organizada dos Dragões da Fiel e garante que segue com o time em todos os momentos. 84 anos de glória, ele luta e fala que a Dragões da Fiel sempre vai estar do lado do Motoclube, tá bom? Não importa a situação, pode contar com a nossa torcida, tá bom? Lado a lado com o Papão e parabéns, mano. Ao longo dos 84 anos, o Motoclube possui uma trajetória de deixar os concorrentes com inveja, viu? São vários títulos do Campeonato Maranhense de Futebol que foram conquistados na garra, incluindo um heptacampeonato entre 1944 e 1950. O Moto também participou 11 vezes da principal divisão do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, o único título conquistado foi o Campeonato Maranhense de 2018 e por 4 anos consecutivos esteve nas finais do estadual. Os torcedores garantem que seguem apoiando o Papão independente de tudo. Seja em momentos alegres, seja em momentos tristes, a Motofolia sempre vai estar onde o moto estiver. Parabéns, Motoclube, pelos 84 anos de existência. O nosso clube do coração. E o Moto segue surpreendendo. Atualmente o time está na fase do mata-mata na Série D. E no último domingo o Papão venceu o Castanhal por 2-0. Uma vitória muito comemorada por quem vibra a cada avanço do Papão do Norte. E deseja que o time continue fazendo a alegria dos torcedores por muitos e muitos anos. Parabéns, meu querido Motoclube, pelos seus 84 anos de tradição, glórias e muitas histórias.
Estamos comemorando no dia de hoje 84 anos de existência. Um clube com uma história rica de conquistas. Parabéns, Motoclube! Parabéns a todos. Bom, a gente vai encerrando a nossa edição de hoje aqui. A nossa programação local retoma os trabalhos amanhã, na verdade, às 6 da manhã com o VDR. E logo em seguida tem aí a Elinalva Cardoso e o Ronda 23. Uma ótima noite para você e até amanhã.